Faz escuderia, tudo bem com vocês? Espero que sim. E bom, hoje a gente vai falar dessa cabrita aqui, ó, Fiat Strada 2021, versão Endurance. Ela tem algumas diferenças de outras versões, inclusive motorização, e é isso que a gente vai avaliar hoje. Então, se você gosta de conteúdo automotivo, já se inscreve aí no canal para não perder nada de novo que a gente posta toda semana aqui para você. E é isso, chega de enrolação, vamos falar aqui da cabrita. Bom, galera, e vamos lá, eu vou começar falando sobre ela, né, essa versão posicionada na cadeia alimentar ali das estradas. Primeiro ponto, eu devo ressaltar aqui que essa é a única versão que tem motorização 1.4, o restante tem só motorização 1.3, que mesmo sendo 1.3 é mais forte do que essa aqui, mas isso a gente vai detalhando conforme o vídeo vai passando. Vamos lá, quais versões você tem se você quer comprar uma estrada? Você tem a Endurance cabine simples, que é essa aqui, tá? Você tem a Endurance cabine dupla, né? Que aí ela recebe 4 portas, permanece o motor. E aí acima dela você tem a intermediária, a Freedom, que aí já muda sim, a motorização passa a ser 1.3. E na Freedom você tem a opção de cabine simples e cabine dupla também. E aí acima dela você tem a Vulcano, que a top de linha só é vendida com 4 portas, né? Ou seja, a cabine dupla, já muda farol, que é farol em LED, já muda roda, muda vários detalhes, permanecendo o motor 1.3 da Freedom, tá? Então vamos lá falar sobre design desse carro aqui. Primeiro ponto, né? Vamos começar aqui pela frente, farol. No farol a gente só tem luzes halógenas, nada aqui em LED. Isso que vocês estão vendo é o DRL, tá? Que você, assim que você liga o carro, ele já acende aí para você, beleza? Isso daqui é um diferencial. Embaixo ali, tá? Você não tem o protetor de cárter vindo de série, tá? E você vai ter que adquirir, você vai ter que gastar R$203 para você colocar um protetor de cárter. Um item importantíssimo que eu, particularmente, acho que já deveria vir padrão nos carros, né? Bom, e aí, em alguns pontos aqui do vídeo, eu vou comparar ela com a Saveiro cabine simples também, porque eu penso que quem cogita comprar ela, também cogita comprar uma Saveiro. Detalhe aqui, vamos falar sobre preço. Essa versão você encontra ali na casa dos R$72 mil. A Saveiro, que tem motor 1.6, é mais forte, você encontra por R$10 mil a menos, basicamente R$62 mil. Outro detalhe importante aqui sobre a frente, tá? Não tem farol de neblina. Farol de neblina só vai vir lá na versão Freedom acima dessa. Bom, galera, e vamos agora falar da lateral desse carro. Primeiro ponto, rodas de ferro, aro 15, tá? Com perfil de pneu 195/65. Detalhe, você tem calotas como opcional, porém você vai ter que desbancar aí de R$163. Falando aqui de lateral, retrovisor e maçaneta são na cor do veículo, como vocês podem ver. E o repetidor de seta só vem a partir da Freedom, tá? Essa aqui não tem. Outro ponto interessante aqui é a questão dos vidros, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu tenho essa chave. E quando eu tenho 2 botões nela, né? Ela é canivete, do tipo canivete. Você aperta no logo da Fiat e ele abre. Quando eu aperto, por exemplo, o carro aqui está trancado. Quando eu aperto para destrancar e seguro, isso acontece. Eu posso soltar, ele desce completamente. O inverso acontece quando eu tranco ele. Quando eu tranco, os vidros sobem automaticamente. Falando aqui sobre freios, tá? O freio aqui na dianteira é a disco e o freio aqui na traseira é tambor. Detalhe, na Saveiro, como eu falei para vocês, eu vou ficar comparando, é disco nas 4. Outro ponto é que no eixo dianteiro nós temos suspensão independente e na traseira a gente tem aquele convencional das picapes médias e tudo mais que suporta mais peso, que é o eixo rígido, né,
com suspensão que é uma única lâmina. Geralmente em picapes médias a gente vê até mais lâminas. Bom, pulando aqui para a traseira, vamos lá começar pela capota marítima, que aqui não tem, é na casa ali dos R$800 se você quiser ter uma capota marítima. Não temos sensor de ré e nem câmera de ré. Eles vendem à parte, tá? A câmera de ré, mas aí você vai pagar R$1.800, um valor bem caro. Aqui nessa caçamba aqui nós temos uma capacidade de 1.354 litros, tá? Vamos comparar ali com a Saveiro. Saveiro tem 924 litros, bem menor, né? Bom, falando aqui da questão da capacidade de carga, né? Porque não é só o tamanho do porta-malas, né? Da caçamba, tem a questão de quantos quilos você pode levar nela. Aqui você consegue carregar 720 quilos. A Saveiro você consegue carregar 712, então até que não há diferença de peso, não é tão grande, só de tamanho mesmo. Aqui nós temos essa tampa aqui, né, com a logo Strada, Fiat Endurance, né, a versão. Esses faróis que são bem semelhantes ao da Toro, né, basicamente a irmã mais velha. E um ponto interessante aqui é sobre o peso dessa tampa. Ela é bem leve, ela no início ali quando você destranca ela tem uma certa mola que não deixa ela descer de uma vez só e ela é bem leve. O mesmo acontece para levantar ela. Ela é muito suave, você só encosta e ela já tranca automaticamente, ela já fecha na verdade automaticamente. Um ponto muito positivo que é, né, geralmente outras cabines outras picapes acabam tem que bater um pouco mais forte. Bom, outro ponto interessante, né, é que nós temos ali um LED, tá? Que você pode acender ali lá de dentro da cabine. Você tem 5 pontos de fixação e você tem alguns buracos, né, aqui no assoalho aqui da caçamba que serve para escoamento de água. Um detalhe importante é que ali, né, aqui bem próximo, deixa eu mostrar para vocês, aqui você coloca o macaco para descer o step. O macaco detalhe fica ali embaixo do banco do passageiro. Bom, vamos lá falando de motorização, tá? Lembrando, a Endurance só tem versão 1.4, de todas as estradas essa é a única com essa motorização. Esse carro, ele é flex, tá? E em comparação ali com a Saveiro é um motor 1.6. Potência e torque aqui, 88 cavalos e 12,5 kg de torque. Vamos comparar com a Saveiro no seu motor 1.6 rende 104 cavalos e 15,6 kg de torque. Então é uma diferença bem razoável aí. Falando de transmissão, só temos transmissão manual em todas as estradas de 5 velocidades. Esse carro pesa 1.078 kg, relativamente leve. E isso, juntando tudo isso daí, né, no final da obra a gente consegue fazer de 0 a 100 ali na casa dos 12 segundos, 12,3. E em velocidade final, né, esse carro não é um carro de velocidade final, mas a gente consegue bater 1,57 km por hora. Bom, falando aqui da porta dianteira, vamos lá. Tudo plástico duro, como tem que ser numa picape feita para trabalho, apesar do preço. Vamos lá. Outro ponto que é interessante aqui, nós temos um porta-latas aqui, uma porta-garrafas, um porta-trecos de um modo geral e uma caixinha de som aqui, tá? Um ponto interessante é que esse carro aqui, tá? Lembra que eu comentei com vocês que custava mais ou menos 72 mil reais, né? Porém, esse valor é ela crua, tá? Aqui nós temos um opcional chamado Pack Worker. O que ele traz, o que ele adiciona nesse carro? Vidros elétricos, um toque para subir e para descer, tá? Para todo mundo, né? Travas são elétricas. E falando aqui do banco, você recebe ajuste de altura e profundidade, tá? Aliás, ajuste somente de altura, né? Não tem nada a ver com coluna de direção. Outro ponto que você recebe também é, junto com as travas elétricas, o bocal da abertura do tanque de combustível também trava quando você tranca o carro, tá? O mesmo acontece quando você destrava o carro. Quando você destrava, ele destrava também a caçamba. Outro ponto, brake light, que você recebe aqui em cima, tá? E lá no fundo, na caçamba, você recebe também o mesmo funcionamento ali da questão do bocal de combustível, tá? Quando você destranca o carro, ele destrava. Quando você tranca, ele trava a tampa e você não consegue abrir, tá? Bom, outro ponto aqui, tá? É que aqui nós temos uma alça, tá? Que serve para quando você puxar, ele
vir com um banco, tá? E você ter espaço, ter acesso ali atrás. O mesmo acontece com esse lado aqui, ele tem uma alavanca que você empurra ele para trás e acontece a mesma coisa, tá? Mas para facilitar eles colocaram essa alcinha aqui, tá? Bom, e vamos lá falar agora do interior desse carro, né? O banco é interessante, o banco é confortável, tá? E vamos começar do lado do passageiro. Primeiro ponto, nós temos aqui os para-sóis com espelho, mas não tem iluminação para nenhum dos dois, tá? Nós temos um porta-trecos aqui, muito bom. E embaixo o porta-luvas. Tem um espaço interessante, um espaço bem grande, bem amplo. Na porta do passageiro nós temos os mesmos aparatos daqui, né? Da questão de porta-trecos. Passando aqui para o centro, nós temos um retrovisor que não é fotocrômico, tá? Temos essa iluminaçãozinha aqui. Aqui embaixo eu vou a priori falar que nós temos o pisca-alerta e aqui é onde nós acendemos a luz lá atrás, tá? Mas esses dois eu volto daqui a pouco, que tem pontos que vão levar um pouco mais de tempo que eu vou mostrar ali no painel. Aqui nós temos o rádio, tá? A Fiat, ela permite, né, que você, ela permite não, né? Ela disponibiliza um pacote, tá? Que você ganha não, né? Você paga por um rádio, tá? Aí não é esse rádio, tá? É diferente. Tem um rádio e você adiciona alto-falantes aqui, tá? Aqui embaixo nós temos outro porta-trecos. Aqui ar-condicionado analógico, muito eficiente, é muito fácil de ser eficiente, né? Numa cabine simples, pelo tamanho. Aqui embaixo outro porta-trecos, mais outro porta-trecos aqui e uma tomadinha 12 volts. Câmbio manual de 5 velocidades. Aqui nós temos o freio de mão, que ele é uma alavanca, né? Padrão, manual. E embaixo, atrás aqui do porta-copos, nós temos... Aliás, atrás aqui da alavanca de freio de mão, nós temos um porta-copos. Aqui nós conseguimos apertar e descer o banco da frente, tá? Esse daí que vocês estão vendo é o espaço aqui de trás, né? Ele não sobra muito espaço, tá? Nós temos ali o macaco, tá? E também temos basicamente as ferramentas, né? Para você trocar o pneu e tudo mais. Voltando aqui, vamos lá falar do centro, né? Aqui do piloto, né? A direção, ela é hidráulica, tá? Ela toda em plástico. E aqui embaixo, toda emborrachada, né? E aqui embaixo nós temos a regulagem apenas de altura, não temos de profundidade. Limpador de retrovisor, né? O limpador de para-brisa, perdão. E aqui na ponta nós temos o botãozinho que vai mexer ali no computador de bordo, que eu já mostro para vocês. Do lado esquerdo nós temos a haste de seta, que ela tem aquele sistema, né, de você dar um toque só e ela dá algumas setinhas e para automaticamente, né? E também temos o botão para acender os faróis. É uma cabine não tão arejada, né? Ela é meio claustrofóbica, ainda mais que ela é toda em preto, então dá uma sensação um pouco mais apertada, né? Agora eu vou mostrar com detalhe. Outro detalhe interessante, tá? É que ele tem airbag, né, duplo, mas ele também tem um opcional que você pode pagar, que ele te adiciona um pouco mais de segurança, né? Por quê? Ele adiciona o airbag lateral, né? E também aqui, quando você sai com o carro sem estar com o cinto, o motorista, tá? Ele apita, mas quando o passageiro está sem cinto, ele não apita. Com esse pack, ele passa a apitar também com o passageiro. Mas vamos lá. Por que eu demorei um pouco para chegar nesses pontos? Porque eles precisam de um pouco mais de atenção, principalmente esse botãozinho aqui, TC+, né? TC Plus. O que ele muda quando você aciona, tá? Quando você clica, ele mostra ali que o controle de estabilidade, né, o controle de tração está desativado ali no painel, tá? E o que ele faz? Esse sistema TC Plus, ele é basicamente substituto daquele e-locker que a gente tinha nas estradas anteriores. O que ele faz? Bom, ele faz basicamente o bloqueio eletrônico do diferencial. E o que isso significa? Que vamos supor que você está com um carro, e o carro é tração dianteira, né? E uma roda está no ar e outra está pregada no asfalto ou pregada na lama, né? Algo do tipo. Detalhe, esse carro não é off-road, tá? Mas vamos supor que você está numa situação dessa. Quando você ativa isso daqui,
ele freia a roda que está girando em falso, que está no ar, e consequentemente passa mais torque para a roda que está, né, no solo, então conseguindo fazer você, né, passar por aquele obstáculo de uma maneira mais fácil. Outra coisa que ele faz quando você habilita é o ABS muda o funcionamento. Como que ele trabalha? Quando você tuxa o pé no freio, que o ABS teoricamente ia entrar, ele entra de uma forma diferente, tá? Ele permite algumas travadas, tá? Quando o solo é um pouco mais irregular, porque, por exemplo, se você está numa situação de terra, você freia, ele permite uma travada para quê? Para acumular um montinho, basicamente, de areia, né, de lama aqui na frente, para ajudar a frear o carro. Então ele permite leves travadas, tá? Permitindo assim encurtar a distância, né, de frenagem. Então é um ponto interessante. Outro detalhe é que ele é ativado, pelo menos pelo que eu dei uma olhada, eu ainda não testei, tá? Mas ele é desativado automaticamente a partir de 65 km por hora, tá? E aqui vamos mostrar aqui em detalhes agora o computador de bordo, tá? Que a gente utiliza esse botão aqui, na verdade é uma parte de configuração, não é nem um computador de bordo. Computador de bordo você mexe por aqui, daqui a pouco a gente vê, que é bem simples. Aqui você faz algumas configurações, vou mostrar elas agora para você, filmando aqui o painel do carro. Bom, vamos lá, agora vocês estão enxergando o painel do carro aqui, né? Eu vou trabalhar com esse botão aqui, ESC, tá? Eu vou pressionar ele e ele vai alterando ali. E para ir subindo ou descendo, para ir mudando as configurações, eu vou apertar esse para subir e esse para descer. Vamos lá. Primeiro apertei aqui o menu. Apertei aqui, ó, Speed Limit. Ou seja, quando eu começo a apertar aqui para cima, por exemplo, ele vai mudando aqui as informações. Vocês viram que ali estava no Speed Limit. Apertei para cima, ele faz a configuração do relógio. Aqui quantos dias precisa, né, faltam para revisão, aqui, ou quantos km faltam para revisão. De novo aqui o bip, tá vendo esse bip que vocês estão escutando, né? Ele está online, tá vendo? Ele está on ali, tá ligado. Aqui o airbag, né? Eu posso desligar o airbag. E aí, quando você quer entrar na função, por exemplo, aqui do airbag, você pressiona novamente o menu aqui, ó. Vou apertar. Vamos lá, voltar para o airbag e aperto o menu de novo. Aí ele começa a piscar e com a setinha para cima e para baixo eu desligo ou ligo, tá? Quando eu apertar menu aqui, ó, observem ali que desligou, ó. Pronto, desligou. Vocês viram ali embaixo, ó, airbag desligado. E aí você tem várias funções aqui, né? Por exemplo, eu quero desligar esse bip aqui. Eu vou até o bip. Vamos lá, bip. Aperto aqui menu e aí eu decido on ou off. Quando eu quero confirmar, eu aperto o menu novamente e pronto. Agora não tem mais aquele bip chato. Vamos lá, airbag, eu desligo por aqui. Speed limit, né, para ele dar aquele aviso, né? Por exemplo, aqui, ó, eu vou clicar em menu, entrei na função, quero aumentar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele tá aumentando ali. Então, quando eu confirmar aqui, ó, em 45 km por hora, se eu passar dessa velocidade, ele vai soar para mim, ele vai apitar para mim que eu estou no limite de velocidade que eu configurei. Quero desligar, menu, abaixo ele até o off lá e desligo novamente. Vamos lá. Aqui é a configuração do relógio e aqueles que eu já mostrei para vocês. Esse aqui, vocês puderam ver, ele é basicamente algumas configurações. Eu paro de mexer ali, ó, e ele volta, tá? Beleza, agora falando sobre o computador de bordo, que a gente mexe nele por aqui, tá? Aqui eu tenho velocidade média, horas, né, dessa trip. Aqui a autonomia, aqui a trip, né, basicamente. Eu rodei 216 km, tá? Antes de ter zerado. Aliás, depois de ter zerado. Aqui eu tenho o consumo médio e a velocidade média. Basicamente é isso. É bem simples, né? Uma coisa que tem muita gente que tem dúvida, essa setinha aqui, tá? Indica que o bocal do combustível está desse lado, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho o painel, né, com velocímetro, indicador aqui da temperatura de arrefecimento, combustível, e ali do outro lado nós temos o conta-giros. Bom, e vamos lá, galera, dar uma volta aqui com a estradinha. Estamos indo para um outro ambiente para gravar essa estradinha aqui na
estrada de terra, né? Vamos ver se ela aguenta, né? Não é a proposta do carro, né? Inclusive nem pneu misto a gente tem aqui. Vamos lá, falar um pouco sobre o carro. O carro ele é seguro, né? Ele é um carro tem ABS, tem EBD, ele tem controle de tração, controle de estabilidade, tem airbag duplo, né? Com aquele opcional que eu comentei com vocês de ter mais 2 airbags, né? Os laterais e o cinto do passageiro apitar, né? Como esse aqui, por exemplo, tá? Então isso vai piorando, viu? Não é só isso não. Mas beleza. Então é um carro bem seguro, né? A proposta dele, assim como a da Saveiro, né? É um veículo de trabalho. Ponto. Não é um carro, acho que não é um carro mais adequado para você comprar e usar de dia a dia, como ir para o trabalho e tudo mais, claro, mas para algumas pessoas acaba se adaptando, né? Acaba sendo um veículo bom, mas no meu ponto de vista, como né, olhando o público-alvo geral desse carro, eu acho que ele se enquadra ali nos carros para trabalho, né? Bom, como todo veículo para trabalho, tudo plástico duro, né? Acho ruim? De forma alguma. Acho ideal demais. Por quê? Porque aqui você vai sujar, aqui você vai entrar com pé sujo, mão suja, e isso, né, facilita, né? Esse material facilita na limpeza e tudo mais. Preço, aí vai de cada um, né? Mas questão de material, avaliando o carro em si, é um material que eu acho super adequado para esse tipo de veículo, né? É um carro de posição de dirigir um pouco mais alta, né? Então ele não é tão confortável, tá? Ele, ainda mais por conta da suspensão traseira ser com aquela lâmina, né? Ele balança bastante atrás, principalmente agora que não está carregado, balança mesmo. É um carro com as relações de marcha bem curtinha, é para carregar mesmo peso ali atrás, né? Como eu comentei com vocês, que a gente aguenta até 720 kg, é uma carga bem bacana. Então, com essa relação de marchas, acaba tendo um consumo talvez que nem todos vão gostar, né? Vou deixar o consumo aí para vocês darem uma olhadinha, né, das médias realizadas. Mas aquilo, né? É um carro que tem um câmbio bem curto, então de quinta marcha ele, dependendo da situação, ele até responde bem, mas a gente tem que lembrar sempre que é um motor 1.4 de somente 88 cavalos. Então tem situações que sim, ele vai acabar devendo um pouco, mas ninguém vai querer andar em altas velocidades com esse carro. Isolamento acústico de um carro para trabalho. Não tem nenhuma ideia aqui de trazer conforto para quem está aqui dentro. Então tem barulho de acabamento, tem barulho de vento, né, do lado de fora. Desempenho, né, como eu comentei com vocês, não é dos melhores. A Saveiro com certeza anda bem mais do que esse carro, tá? Esse carro aqui ele não tá com aquele opcional de capota marítima, ou seja, arrasto aerodinâmico, né, acaba gerando bastante esse tipo de fenômeno no carro, né? Então, quando você tira o pé do acelerador, ele reduz, né? Ele perde muita velocidade, né? Porque você pensa que você tem uma relação de marchas curta, você tem ali a falta de uma capota marítima, então ali o vento, né, ele tá segurando o carro, ele tá, né, toda aquela questão de coeficiente aerodinâmico, né? Por quê? Ele não corta o ar, basicamente, ele não é uma flecha, ele é uma caçamba andando. Então, tirou o pé, ele perde velocidade. Então, na estrada é pé, pelo menos que leve. Você não vai tirar o pé em nenhum momento, que senão ele perde muita velocidade. Até em descida ele perde, acreditem.
mas o câmbio é gostosinho de engatar, né? O câmbio clássico da Fiat, né? Então ele é meio fofinho, né? Ele não é nada, não é igual um câmbio de uma Volks, por exemplo, que, né, é certeiro. A suspensão pula, a direção é hidráulica, ela não é leve e também não chega a ser pesada. É uma direção hidráulica clássica, não deixa a desejar e também não te impressiona, mas não decepciona. Temos um computador de bordo básico, perfeito, tranquilo, sem crises. A posição é alta e a visibilidade para, né, por exemplo, para-brisas, laterais, é bem eficiente. Temos retrovisores bem grandes aqui e esse carro tem umas sacadas legais, né? Porque, por exemplo, do lado aqui onde o Thiago está sentado, embaixo aqui atrás, na verdade, tem o kit de ferramentas, né, para você tirar o step, né, lá atrás. E ele tem uma travinha muito legal que, por exemplo, você desrosqueia lá uma parte, um parafuso, né, e acaba, né, você tem uma capa que você tira. E aí você pensa, pô, mas o step do lado de fora, né, deve roubar muito fácil. Mas não, ele tem uma travinha de segurança bem legal. Quando você fecha o porta-malas, a caçamba ali, né, ele automaticamente já fecha esse espaço, né? Então, né, é bem bacana, né? Tem esse dispositivo aí de segurança que né, dá mais segurança mesmo, né? Confiança de que não vão roubar o step, ainda mais no país que a gente vive. Isso é bem comum, né, para carros que tem o step do lado de fora. Aqui na cidade ele desenvolve bem. Na estrada você sente um pouquinho a desejar, mas na estrada ele até que desenvolve bem por conta desse câmbio curto. Falando aqui sobre freio, eu precisei frear agora e lembrei. Como eu comentei, Saveiro tem 4 discos aqui, nós temos somente disco na dianteira e tambor na traseira. Sinto falta de disco? Nem um pouco. Tranquilo. O carro freia, não impressiona você, nossa, como freia, mas não decepciona. Você não fica, pô, precisava de mais freio. Não, o carro para muito bem, tá? E se você não conhece o Scuderia Garage, te convido, evidentemente, a se inscrever no canal e deixar um like para fortalecer o canal. Mas todo final de avaliação aqui eu passo 2 prós e 2 contras, justamente para ser o mais imparcial possível, né? Para não puxar a sardinha para as marcas que eu gosto, para os modelos, para os produtos que eu gosto, né? E vamos lá, começar falando aqui sobre 2 prós desse carro. O primeiro deles é a robustez. Você já conhece, motor Fire, né? Motor muito robusto, uma mecânica super simples. E o segundo ponto é o tamanho, né? As dimensões ali da caçamba. Como eu comentei, não tem tanta diferença assim de capacidade, né, de carga útil, né, em comparação com a Saveiro. Aqui a gente tem 720 litros, na Saveiro 712. Mas em tamanho, né, tem muitas pessoas que não importa, não vão carregar coisas pesadas, mas vão carregar coisas grandes, né, armário e tudo mais. E ele tem 1.354 litros, né? Vamos comparar também com a Saveiro, tem somente 924, então é bem maior, né? Então, um ponto muito positivo desse carro. Já os pontos negativos, o primeiro deles, desempenho. O desempenho dele não é legal, tá? Deixa a desejar em algumas situações. Como eu falei, dentro da cidade, vai que vai. Mas na estrada você vai perceber um pouquinho de lentidão aí nas respostas. Segundo ponto negativo é a questão da posição de dirigir desse carro. É uma posição alta, isso me incomoda? Não, nem um pouco. Mas eu tenho 1,77 m e o que acontece? Ou eu fico com as pernas bem espremidas, como eu estou agora, ou eu fico muito distante do volante, tá? A posição aqui está a mais adequada possível, né? O pulso aqui em cima aqui do volante. A distância aqui está perfeita. Porém, vou jogar uma terceirinha e pisar fundo aqui, ó. Bora.
Enfim, aqui por exemplo, ou eu fico distante, jogo o banco lá para trás para ter uma posição confortável dos pés e fico distante aqui com a mão, que é perigoso, ou eu dou uma espremida aqui nas pernas para manter a posição aqui dos braços a mais adequada possível. Só que aí que tá, né? Isso aqui para dirigir 1 hora, tranquilo. Agora você dirigir 2, 3 horas assim, começa a cansar. Sua perna começa a cansar porque você não tá numa posição tão confortável, né? Você não tá pisando com o pé dessa forma, você tá praticamente com o pé reto, né? E acaba ultrapassagem. Eu tô de quarta, vai, né? Para ultrapassar o caminhão tá difícil. Então acaba não sendo uma posição tão bacana. Por isso coloquei aqui como um ponto negativo, mas é um ponto negativo ao meu ponto de vista, né? Se for maior ou menor, talvez isso não seja um problema para você. Outro detalhe muito importante, muito bacana, tá? Que nós temos shift, um indicador aqui de troca de marcha aqui no painel, por exemplo. Eu estou de 5ª marcha, tá uma leve subida aqui, tuchei o pé. Aqui, por exemplo, se ele identifica que eu tô pedindo marcha, né, pedindo velocidade, e ele não tá na marcha adequada, ele mostra uma setinha para baixo indicando que você tem que reduzir marcha. O mesmo acontece, né, se eu tiver, por exemplo, aqui vou engatar uma 4ª, olha lá, ele apareceu shift indicando para mim subir marcha, né, para dirigir de uma maneira menos agressiva, né, ao motor e mais econômica também, menos agressiva ao seu bolso. E basicamente é isso, tá? Nós estamos, como eu falei para você, indo para um lugar que a gente vai fazer um outro vídeo muito bacana com esse carro, tá? Se inscreve aí no canal para você não perder, ativa o sininho, tá? Que a gente está indo para uma estradinha, um fora de estrada, e a gente vai ver se esse carro, mesmo não tendo essa proposta, vai aguentar, né? Às vezes você né, tem uma chácara, tem uma fazenda e tá pensando em comprar um carro desse para ir para lá, apesar de não ser a ideia desse carro, né? Mas você não quer gastar muito comprando uma picape média, então tá querendo uma picape compacta, a gente vai ver se esse controle aí de tração que eu mostrei para vocês, o TC Plus aí, vamos ver se ele realmente funciona, vamos ver a questão do ABS, se ele realmente, você sente que você tá freando bem numa condição mais adversa. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nada de novo, porque toda semana aqui tem conteúdo novo, tá? Isso é um conteúdo bem interessante, bem relevante para você assistir, tá? Se você tiver alguma sugestão, deixa aí nos comentários, evidentemente eu vou te atender, tá? E é isso, galera, espero no próximo vídeo, eu conto com a sua presença nos próximos vídeos aí do Escuderia Garage. E é isso, falou!